Mas vamos lá, ó, esse gráfico aqui. Esse gráfico ele é nojento para entender, tá? A pergunta em si é simples, não tem um cálculo boladão de média, moda, mediana para fazer, não. A pergunta é simples, mas interpretar esse gráfico aqui você vai ter que tomar um certo cuidado. Vamos para a leitura. A estimativa do IBGE para a população das 26 capitais dos estados do Brasil está agrupada por intervalos conforme o gráfico a seguir. Então, olha só, a gente tem um gráfico aqui de colunas e vamos entender o que esse gráfico está dizendo para a gente, ó. Estimativa de população em 2020 para as 26 capitais dos estados brasileiros. Aqui você tem a quantidade de cidades por intervalo. E aqui você tem o P nesses intervalos aqui, ó. P, ó, 10 menor ou igual a P, 5, P entre 5 e 10, P entre 1 e 5, P entre 0,5 e 1 e P entre 0,1 e 1. What the fuck? O que esse negócio está dizendo pra gente? Olha só. O que acontece? Tá vendo esse... Vamos pegar esse 11 aqui, bem grandão. Vamos entender o que essa barra está dizendo aqui. Quantidade de cidades por intervalo. Então, esse 11 aqui, ele representa pra gente uma quantidade de cidades. Existem 11 cidades dentro desse intervalo aqui. Mas o que significa esse intervalo? Isso daqui é um intervalo da população, ó, em milhões de habitantes. Cara, eu consigo imaginar habitantes dentro da cidade. Cidade dentro dos habitantes é meio complicado, né? Vamos lá, vamos entender esse negócio aqui com mais cautela. Olha só, existem 11 cidades nesse intervalo aqui. Esse intervalo aqui está dizendo que eu tenho entre 1 milhão de habitantes e 5 milhões de habitantes. Então, dentro desse grupo, a gente tem um total de 11 cidades, entendeu? Então, quantas cidades tem essa quantidade aqui aproximada de habitantes? Existe um total de 11 cidades dentro dessa categoria. Se eu olhar bem de pertinho assim para essas 11 cidades, qual é a menor quantidade de habitantes que uma daquelas 11 cidades poderia ter? 1 milhão. E qual é a maior? Para essa categoria aqui, para esse grupo, 5 milhões, tá bom? Ele está dentro do grupo que está entre 1 e 5. E aí a gente tem a mesma leitura, a mesma interpretação para todas as demais barrinhas. Agora a gente vai para o comando da questão para ver o que o exercício está esperando da gente. Olha só. Com base exclusivamente nos dados do gráfico, o número de habitantes das 26 capitais somado é no mínimo igual a... Então olha só, olhando só para o gráfico, o número de habitantes das 26... Meu celular tá reclamando de bateria aqui, ó. Ai, ele tá dentro de uma caixinha aqui também. O celular tá sempre reclamando de bateria, né? Olha só, eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Eu tô te esperando no YouTube, clica no link da bio e vem pra poder acompanhar essa resolução de pertinho comigo. Porque é só no YouTube que você consegue ver a minha tela aqui, ver os cálculos que eu tô fazendo. Enfim, vem que eu tô te esperando. Show de bola. Então vamos lá, galera, dando continuidade aqui. Ai meu Deus, onde que eu parei? Olha só, o que eu tô querendo calcular? Eu tô querendo calcular o número de habitantes das 26 capitais, tudo isso somado é no mínimo igual a quanto? Esse no mínimo aqui, ele tá dizendo pra gente, já que eu tô trabalhando com intervalos, vamos falar desses 11 aqui. Olha só, eu tenho 11 cidades que podem ter no mínimo 1 milhão de habitantes cada uma, e no máximo 5 milhões de habitantes cada uma, não é verdade? Então vamos supor que todas essas 11 cidades estão dentro da categoria mínima. Ou seja, cada cidade ali vai ter no mínimo 1 milhão de habitantes. Então esse grupo de 11 cidades aqui vai ter no mínimo, se a gente somar tudo, juntar tudo aqui, 11 milhões de habitantes. Faz sentido? Então essa é a análise, essa é a conta que a gente tem que fazer. Então olha só. Aqui a gente tem uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Repara que aqui, ó, P é maior do que 10. 10 é menor do que P, certo? Então eu estou dizendo que a população aqui é maior ou igual a 10 milhões de habitantes. Então no mínimo essa cidade aqui tem 10 milhões de habitantes, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, 1 vezes 10. E aí, se a gente chegar um pouquinho para o lado aqui, a gente tem
mais uma cidade que está dentro do grupo entre 5 e 10. Então, essa cidade aqui, ela vai ter no mínimo 5. Então, 1 vezes 5. E aí a gente parte para o grupo do lado aqui, ó. Você vai ter 11 cidades e cada uma delas vai ter no mínimo 1 milhão de habitantes. Então, é 11 vezes 1. Depois a gente tem 9 cidades com no mínimo 0,5. 9 vezes meio. E 4 cidades com no mínimo 0,1. 4 vezes 0,1. Olha só, vamos fazer essa conta aqui, ó. 1 vezes 10, 10. Eu vou fazer substituindo. Substituindo não, eu sei que você não tinha esse recurso lá na hora, poderosíssimo, mas eu vou fazer usando o tab para ficar tudo organizado aqui, tá? 1 vezes 10, 10. 1 vezes 5, 5. 11 vezes 1, 11. 9 vezes meio, 4,5. 4 vezes 0,1, 0,4. Então, o que acontece aqui? Olha só. Se você somar tudo, você vai ter 10 com mais 5, 15. 10 com mais 5, 15. Com mais 11, 26. 26 com mais 4 aqui, ó, 30. E aí, se você somar a parte decimal aqui, vai dar 30,9, tá bom? Então, o total aqui é 30,9 milhões de habitantes. A alternativa correta aqui vai ser a alternativa C. Para você chegar nesse número que você está vendo aqui, não nesse número que eu escrevi aqui, você anda com a vírgula 6 casinhas para frente, tá bom? Então, a alternativa C é a quantidade mínima de habitantes que esse gráfico está dizendo para a gente que existe nas 26 capitais do Brasil.